Eu estou com muita expectativa no meu coração para compartilhar uma palavra com você. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Amém? Eu não quero compartilhar uma palavra com uma outra pessoa que não você. Se você veio aqui, você pode ter certeza de uma coisa: foi Deus que te trouxe. E sem você perceber, tem uma mão invisível te guiando, te conduzindo, e nós estamos aqui nessa noite, eu creio, para cumprir uma agenda de Deus. E essa palavra que eu quero trazer para você é uma palavra que eu considero muito importante. Eu considero importante para todos os participantes, todos os membros, todos da Central. Então, se você é um membro da Central, essa palavra é para você. Se você é um líder, se você é um supervisor, se você é um coordenador, até mesmo um pastor, essa palavra é para você. Você está disposto, com o coração aberto, para receber uma palavra de Deus para a sua vida? Então eu queria que você, com humildade e disposição do seu coração, fizesse uma oração e pedisse ao Senhor e falasse com Ele: Pai, eu quero ouvir a sua voz. Faz a sua oração. Pai, eu oro, Pai, alinhado com a oração dos meus irmãos, pedindo que o Senhor fale com cada um. Por favor, Pai, apesar de mim, me usa como instrumento do Senhor para cumprir o teu propósito nessa noite. E que essa palavra conduza todos os que aqui estão para se alinharem com o propósito que o Senhor tem para a vida deles, com aquilo que o Senhor quer fazer conosco, Igreja Batista Central, com cada célula da Central, com as células aqui representadas e com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu saber aqui, quem aqui é membro da Central? Participa da Central. Dá uma olhadinha em volta. E quem aqui participa das nossas células? Eu fico muito feliz quando eu vejo você levantando a sua mão, que participa dos nossos cultos de celebração, que você é membro da Central, você faz parte dessa comunidade, quando você diz: e faço parte de uma célula também. Nós, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, hoje nós não podemos nem falar apenas Belo Horizonte, porque tem Igreja Batista Central em Angola. Quando você traz o seu dízimo aqui, vai lá para Angola. Tem Igreja Batista Central em Anagé, um dos locais mais pobres do Nordeste brasileiro. Tem Igreja Batista Central lá. Tem também em Cláudio, uma cidade de Minas Gerais que tem menos de cerca de 1 ou 2%, salvo me engano, de cristãos protestantes evangélicos lá, e nós estamos plantados lá. Hoje já somos muitas locais, comunidades ali de local de reunião espalhados pela nossa nação e até fora do Brasil. E a nossa igreja, Igreja Batista Central, é uma igreja em célula. Nós somos uma igreja em célula. Eu esperava que quando eu falasse isso, eu ia dar um glória a Deus. Sério, eu pensei, não, eu vou falar que nós somos uma igreja em célula e o povo vai vibrar. Talvez você não vibre, mas eu sei que você gosta. Gosta, não gosta?
Deveria gostar demais, faz parte da nossa visão, do nosso DNA, é o nosso estilo de ser igreja. Nós somos uma igreja em célula. A nossa visão, a nossa declaração de visão é ser uma igreja em célula, vivendo o amor de Cristo e transformando o mundo. E o que nós queremos, eu perguntei se você faz parte da central, se você é participante da central, se você faz parte de uma célula, porque nós queremos e sabemos que a palavra de Deus nos conduz a isso, a termos um compromisso com a nossa igreja. Não tem como você dizer que ama Jesus, que ama a Deus, mas não ama a sua igreja. Não tem como você amar a cabeça e não amar o corpo. A igreja é a expressão de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo. E nós, como igreja do Senhor, somos uma igreja em célula. E a nossa visão, como igreja, é ser uma igreja em célula. E o que o Senhor quer na sua palavra, e certamente nós como igreja queremos, é que cada membro desta igreja seja comprometido com ela, ou seja, seja comprometido com a sua visão de ser e de viver como uma igreja em célula, vivendo o amor de Cristo e transformando o mundo. Agora, o nosso compromisso com essa visão, ele é determinado pelo quanto você percebe, o quanto você está seguro e convencido de o que nós estamos fazendo é obra de Deus. E eu estou aqui nessa noite com um encargo para te dizer que a nossa visão de ser uma igreja em célula, de vivermos em célula, nós não estamos fazendo isso por um modismo. Nós não somos igreja em célula por uma onda do momento. Nós não somos uma igreja em célula por um capricho pastoral. E eu sei que o seu comprometimento com a nossa visão, ele é determinado também pela sua compreensão de por que nós nos reunimos em célula, por que nós devemos viver em célula. E eu estou aqui para te dizer que nós vivemos em célula por uma clara e consistente base bíblica. Nós vivemos em célula, somos uma igreja em célula, simplesmente por uma questão teológica. Nós somos uma igreja em célula, não é porque é uma onda, está entendendo? Não é porque é um modismo, não é porque é um capricho, não é porque o nosso pastor, eu estou para achar um pastor melhor do que o nosso, bênção demais, pastor Paulo Mazzoni, que foi aquele que conduziu a nossa igreja nesse processo de transformação, de renovação de igreja. Não é porque ele teve uma ideia e uma estratégia, alguns até dizem que célula é uma estratégia, só que quando você entende por quê, os valores bíblicos que estão por trás de uma igreja em célula, você percebe que a célula não é um programa de uma igreja, a célula é a própria igreja, é a extensão da igreja, e a igreja do Senhor é uma igreja com os princípios e com os valores como os que nós lutamos para vivermos aqui. Então, deixa eu te dizer uma coisa como instrumento de Deus na sua vida. Deus te trouxe aqui, foi Ele que te trouxe. Eu comecei dizendo isso, uma mão invisível, soberana e poderosa te trouxe aqui nesse lugar, e Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa responder a um chamado dEle, de um compromisso com a sua igreja. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus está te chamando para comprometer com a sua igreja.
E a nossa igreja é uma igreja em célula. E nos reunimos em célula por uma clara, consistente e bem fundamentada base bíblica. Por que nós nos reunimos em células? Eu poderia aqui, com princípios da palavra de Deus, te dizer inúmeras razões de nós não nos reunirmos apenas nesse prédio, de nos reunirmos nas casas. De segunda a sexta-feira, a juventude aqui da Central se reúne nas casas, e se você não faz parte, você pode ter certeza que o Senhor está te chamando para se envolver conosco na nossa visão e nesse estilo bíblico de ser igreja. E a primeira razão que eu te digo, sabe por quê? Sabe por que nós somos uma igreja em célula? Uma base clara, porque o nosso Deus, Ele subsiste em forma de comunidade. O nosso Deus, Ele é relacional. O nosso Deus, Ele é uma trindade, Ele é 3 em 1. Ele ama tanto essa vida de relacionamento, essa vida em comunidade, que Ele mesmo é Pai, Filho e Espírito Santo num só. Vive uma vida assim, e Ele cria o ser humano para relacionar com Ele e faz do ser humano a sua imagem e semelhança, ou seja, o DNA de Deus é colocado no ser humano, e nós somos chamados para viver uma vida de relacionamento. E numa reunião como essa, dificilmente você vai viver, aplicar e desenvolver essa vida relacional. Em primeiro lugar, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Em segundo lugar, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 18. Êxodo 18, verso 18. Êxodo 18, verso 18, na verdade, todo o capítulo ali, a partir do verso 13, principalmente, do capítulo 18 de Êxodo, há um modelo de governo de igreja. Há um modelo de liderança de um povo estabelecido para Moisés conduzir o povo. Moisés é um homem de Deus, que Deus levanta ele para conduzir o povo de Deus, para sair de uma terra de escravidão, para sair do Egito e para viver na terra que Deus planejou para este povo, a nova Canaã, uma terra de bênçãos. Diz a Bíblia, o termo usado é uma terra que mana leite e mel. E Moisés então está conduzindo um povo que está numa terra de escravidão para uma terra de abundância, uma terra de delícias. E esse percurso que Moisés está liderando o povo para essa terra chamada de terra prometida, Deus dá um direcionamento para ele conduzir o povo. E o direcionamento para ele conduzir o povo, e não é um povinho, porque quando a gente fala de povo de Deus e quando a gente fala de mover de Deus, é sempre uma multidão. E era uma multidão, milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas Moisés está levando para essa terra prometida. E o modelo de Deus para ele conduzir esse povo é um modelo que sem dúvida nenhuma nos lembra, nos aponta, nos alinha para o modelo celular, para esse estilo de vida de igreja que nós vivemos na Igreja Batista Central. E no verso 18, diz que o trabalho que ele está fazendo não pode ser executado sozinho. O trabalho de Deus, a obra de Deus, conduzir o povo de uma terra de escravidão para uma terra prometida, uma terra de liberdade, uma terra de abundância, não é trabalho de um homem só. Ele não pode realizar sozinho. E então Deus estabelece para ele como ele deve seguir. E diz: lhe darei um conselho, disse Jetro para ele.
Que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. No verso 20, oriente quanto aos decretos e lei, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Verso 21, escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, ou seja, parecido com qualificações de um verdadeiro discípulo de Jesus, pois um discípulo de Jesus, sem dúvida nenhuma, é temente a Deus, é digno de confiança, é inimigo de ganhos desonestos, e estabeleça-os como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos, isso tornará mais leve o seu fardo, pois não é uma obra para ser feita sozinho, porque eles dividirão com você, se você assim fizer. Assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Ou seja, quando Deus estabelece um modelo de liderança para liderar o povo de uma terra de escravidão, e eu estou repetindo isso mesmo, para uma terra prometida, Ele estabelece que essa obra não pode ser feita sozinho, estabelece líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. A analogia da saída do povo do Egito para a entrada da terra prometida é a analogia da nossa vida cristã. Eu, Léo, vivi aqui no Egito espiritual. Eu vivi uma vida preso. Em que sentido? Preso de querer fazer algumas coisas e não conseguir. Preso nas drogas, preso nos vícios, preso na imoralidade, preso nas mentiras. E Deus então, Ele tem uma obra para a minha vida, Ele quer me levar para uma vida de liberdade, uma vida abundante, amém? Você concorda com isso? Assim é na sua vida. Deus não quer que você viva uma vida nessa terra de escravidão, Ele tem para você uma vida abundante, uma terra prometida, uma terra de liberdade, que é o quê? É uma vida com Cristo, é uma vida plena com Ele. Da mesma forma, este daqui simboliza também a nossa trajetória espiritual, aqui nessa terra, até vivermos na nossa morada espiritual permanente no céu, quando estaremos com Jesus para sempre. Na nossa nova Jerusalém espiritual. Então, o modelo de liderança para o povo é um modelo que não pode ser feito sozinho. Se nós queremos realizar a obra de Deus, entenda, o nosso Deus, Ele é relacional. E o modelo de liderança que Ele estabelece para nós nas Escrituras é um que não pode ser feito sozinho, e nesse percurso você tem líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, está entendendo? Então o nosso Deus, Ele é relacional, e o modelo que Deus estabeleceu para Moisés no deserto, é um modelo como o nosso. Então se nós queremos realizar a obra de Deus, nós temos que olhar como Deus estabelece o modelo de governo do seu povo. E eu ainda te digo mais, eu poderia ter inúmeras razões, mas eu ainda te dou uma terceira razão. Jesus que vem aqui para nos levar para essa terra prometida. Jesus que vem aqui na terra e marca a história para nos perdoar dos nossos pecados, nos possibilitar um acesso a Deus. Ele que veio para cumprir plenamente a obra de Deus. Como Ele fez a sua obra? Como Ele estabeleceu a sua obra? Basta você ler as Escrituras. Se você ainda não leu os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que colocar como um propósito de vida. Na verdade, você tem que colocar como um propósito para o ano de 2016, se Deus te permitir chegar até o final do ano, diga, eu vou ler os evangelhos,
E quando você lê os evangelhos, que é o evangelho de Jesus, que conta a história de Jesus, você percebe que Jesus, ele priorizou um pequeno grupo de pessoas. E ele investiu a sua vida neles. E apesar de Jesus ter gasto um considerável tempo ensinando nas sinagogas, ensinando em locais públicos, ao ar livre, Jesus ele dá uma ênfase especial aos pequenos grupos e principalmente nas casas. Quando você percebe os principais ensinos de Jesus, como por exemplo sobre o reino de Deus, a maioria deles, para não dizer todos, aconteceu no ambiente de uma casa. Quando você olha a cura de um paralítico em Cafarnaum, foi numa casa. Quando Jesus ele declara que ele não veio para os justos, mas ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, para levar o arrependimento a eles, ele fala isso no ambiente de uma casa. Quando Jesus ele fala da sua morte, da sua ressurreição, ele fala isso no ambiente de uma casa, e ele dedicou a sua vida em um grupo de discípulos. Então, o modelo de igreja que nós vivemos é bem parecido, para não dizer, é como Jesus fez. E se você olha para os discípulos de Jesus, para a igreja primitiva, para aqueles que deram continuidade à obra de Jesus, sabe como eles realizaram a obra de Deus? Diga assim, nas casas. Nas casas. A igreja primitiva, você aí tem que terminar, João, e começar o livro de Atos. Atos é a história os Atos dos Apóstolos, a história da igreja. E Atos dos Apóstolos começa numa casa e termina numa casa. E esses discípulos de Jesus, quando você olha em Atos capítulo 2, no verso 46, como eles se reuniam, eles partiam o pão de casa em casa. E uma pregação de um apóstolo, eles eram cerca de 120 ali, 3.000 entregam a vida para Jesus. Como você acha que eles foram discipulados e acompanhados? Nas casas. E o apóstolo Paulo, que é para nós uma grande referência do Novo Testamento, ele, você lê em Atos 20, ele se dedicava ao ensino público e de casa em casa. Um determinado momento ele é preso, ele e Silas, e ele sai ali daquela prisão, e sabe para onde ele vai? Ele vai para onde os discípulos estavam se reunindo. E onde os discípulos estavam se reunindo? Numa casa, você lê isso, em Atos 16, verso 40. E quando você olha as cartas, falei do Evangelho, falei de Atos, e quando você olha para as cartas, aí você tem Romanos, Coríntios. Essas cartas foram escritas para as igrejas que se reuniam nas casas. Romanos, por exemplo, quando você pega lá no finalzinho de Romanos, no capítulo 16, último capítulo, do verso 10 ao 11, do verso 3 ao 5, você vê o apóstolo Paulo mandando saudação à igreja que se reunia naquela casa, na casa de Priscila, na casa de Áquila. E da mesma forma, assim sucessivamente, em Éfeso, em Corinto, Filemon era um amigo do apóstolo Paulo, e ele escreve para ele em Filemon mesmo, no capítulo 1, no verso 2, ele manda uma saudação para a igreja que se reunia na casa de Filemon. Está entendendo? O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos, amém? É um modelo de Moisés no deserto. Foi assim que Jesus fez, assim que a igreja primitiva se reuniu. E se você olha então para a história da igreja, você percebe a mesma coisa.
a continuidade. E a igreja de Cristo, se você olha na história da igreja até o ano de 323 depois de Cristo, 323, as igrejas eram todas nas casas. Mas Constantino, que era o imperador de Roma, ele se converte ao cristianismo. E o que ele faz? Ele tira das casas e traz para as catedrais, e estabelece as catedrais. E aí entra como um vírus na igreja, e nós precisamos combater esse vírus hoje. Qual é o vírus que entra na igreja? É o vírus do clericalismo, onde ele estabelece o ministro profissional, onde ele estabelece que alguns são produtores e outros são consumidores. Alguns realizam a obra e outros começam a participar como se fossem clientes. E avaliam se está bom ou se não está bom. E não interagem e participam da igreja como deveria acontecer. E é por isso que lá, mais ou menos no ano de 1500, acontece uma reforma. Por que chama reforma? Porque a igreja já passou a viver de uma forma que ela não deveria viver. É a reforma protestante. E diante de tantas teses que um dos protagonistas, Martinho Lutero, defendeu, uma delas que ele defendeu foi o sacerdócio universal de todos os crentes, dizendo que não é o clero profissional, não é um que é sacerdote, não é um que é ministro, todos são ministros, todos devem pregar o evangelho. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios 5, verso 18, vamos ler. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala CCM. Inscrição do Lidere, você viu no informativo, já começou, para você aprender não apenas a manusear a palavra, mas a viver conforme a palavra. É bom demais, tem que fazer. 2 Coríntios 5, no verso 17 fala, olha só, se alguém está em Cristo é nova criação. Se você entrega a sua vida para Jesus, você muda. Entregou sua vida para Jesus, Jesus entrou dentro de você, o DNA dele entrou dentro de você, a vida de Deus entrou dentro de você, e sabe o que ele faz de você? No verso 18 mostra, ele te dá um ministério. A igreja em célula é uma igreja em que todos têm um ministério, não apenas um. Olha o que diz no verso 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim, Deus me deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Fala assim, Deus me confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, é o que está escrito no 20. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, Deus ele deu para nós, ele deu para o povo dele, ele deu para os discípulos dele um ministério, é o ministério da reconciliação. Quando a gente entende isso, você entende que não precisa do pastor ter que reconciliar a pessoa com Deus, do pastor ter que te aproximar de Deus. Você entende que você não precisa mais de um intermediador para Deus.
Por meio de Jesus você aproxima de Deus, e agora você também é um canal de Deus para levar as pessoas a fazerem paz com Deus e se reconciliar com Deus. E por isso Ele te deu uma mensagem poderosa, que é a mensagem da reconciliação. Ele não deu só para o clero, Ele não deu para o pastor, Ele não deu apenas para o ministro profissional. Essa visão é uma visão de que todos são ministros, ou seja, todos têm a mensagem da reconciliação, amém? E todos são embaixadores e representantes de Cristo. Mas a igreja não estava vivendo dessa forma. Aí vem a reforma protestante e diz: entendemos, todos somos ministros, entendemos, todos nós somos embaixadores, entendemos, nós temos a mensagem da reconciliação. E o que eles começam a praticar isso? Deram a vida por isso, morreram por isso. Você participa de uma igreja batista, e nesse movimento da reforma protestante, teve um povo chamado anabatista. Eles levaram isso em prática, eles entenderam: o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Foi assim que Deus conduziu o povo no deserto, por meio da instrução de Jetro a Moisés. Foi assim que Jesus fez, foi assim que os primeiros discípulos fizeram. Constantino deu uma quebrada no esquema, mas nós somos ministros. E os anabatistas começaram um grande movimento, um movimento que eles nem tinham prédios, eles se reuniam nas casas, para prestação de contas e crescimento espiritual. Da mesma forma surgiu um outro movimento, o movimento pietista, e esse movimento era um movimento de igrejas nas casas, isso na reforma ali, logo na sequência da reforma de Martim Lutero. E veio, mais ou menos em 1800, John Wesley. Eu não sei se você já ouviu falar no movimento dos metodistas. Já ouviu falar na igreja metodista? A igreja metodista, ela vem desse embalo da reforma protestante, e ele então, John Wesley, líder desse movimento, desenvolve os chamados clubes de santidades, que se reuniam nas casas. Da mesma forma, para uma vida de santidade, uma vida de prestação de contas. Começou um movimento pequeno, mas o movimento bíblico, o movimento nas casas é um movimento de Deus, e Deus abençoa quando nós seguimos esses princípios. Deus honra, a obra de Deus avança, e quando John Wesley morre, já eram cerca de 27 mil pessoas participando desse movimento. 30 anos se passaram, cerca de 110 mil pessoas participando desse movimento. 70 anos se passaram, e na Inglaterra, que ele foi o precursor, junto com Whitefield, de um avivamento, numa revolução que estava acontecendo lá, a cada 30 ingleses, um era metodista. Um movimento revolucionário. Por quê? Porque estava vivendo conforme a palavra de Deus. Uma igreja que se reúne nas casas, uma igreja em que cada crente é um ministro, todos pregam a palavra de Deus, todos vivem os princípios de Jesus, e o reino ia avançando. Você escuta falar da igreja metodista, mas não como antes. Por quê? Porque com o tempo eles foram abandonando os grupos. Com o tempo foram abandonando as casas, e o crescimento cessou, e o fogo do avivamento apagou. Mas no decorrer da história, você percebe Deus chamando o povo para esse movimento de igreja, para esse estilo bíblico de ser igreja. E quando você dá uma olhada no que Deus está fazendo no mundo, quando você dá uma percorrida, o que Deus está fazendo, você percebe que onde tem um mover de Deus, você vai encontrar uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica é uma igreja que vive uma vida de relacionamentos, uma vida em que não se trabalha sozinho, em que todos são ministros. É uma igreja que se reúne nas casas, vivendo o amor de Cristo e transformando o mundo. E se você olha hoje e pergunta, qual é a igreja que está acontecendo grandes coisas? Se você olha no decorrer da história, mais ou menos, se eu não me engano, em 1960, começa uma explosão na Coreia, um avivamento na Coreia. Por quê? Porque um pastor chamado David Cho
Jung Cho aplica esse estilo de vida de igreja, e você percebe a igreja tomando proporções. Cerca de 700 mil pessoas participando da vida da igreja nas casas. Se você vai aqui mesmo, para a América, e olha o que está acontecendo em Elim, em El Salvador, uma igreja que hoje talvez seja uma das mais relevantes e influentes do mundo em termos dessa vida de igreja na visão celular, liderada pelo pastor Mário Vegas. São cerca de 150 mil pessoas participando em todas as suas células, influenciando aquela cidade. E se você fosse falar lá da Nigéria, em Lagos, uma igreja espalhada em mais de 18 mil igrejas em células que reúnem cerca de 1 milhão de pessoas. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui para você? Eu creio que Deus está querendo trazer uma convicção no seu coração de o que nós estamos fazendo é obra dEle. Uma igreja em células não é de hoje, uma igreja em células não é de ontem, uma igreja em células é uma igreja fundamentada na Bíblia, fundamentada na palavra de Deus, e para nós cumprirmos o que Deus quer realizar nessa igreja, o que Deus quer realizar na sua vida, o que Deus quer realizar através de nós, você precisa ser tomado de convicção de que nós estamos envolvidos no mover de Deus no Brasil, no mover de Deus em toda a terra, no mover de Deus dos últimos dias. Você crê nisso? Irmão, se alegra de participar de uma célula, se alegra de fazer parte da central, uma igreja em células. Como eu amo essa igreja, eu sou apaixonado por ela, dá vontade, eu sei que isso aqui não é a igreja, mas às vezes dá vontade de beijar até essa parede. O quanto eu amo, mas eu não beijo a parede, eu te dou um beijo, porque eu sei que eu e você somos a igreja, nós somos a igreja, e sabe por que eu amo? Porque essa igreja aqui entendeu isso, e passou a aplicar isso. Nós éramos cerca de 350 pessoas, uma igreja bíblica, uma igreja relevante, mas uma igreja que era, de certa forma, liderada por uma única pessoa. E quando o nosso pastor entendeu e começou a aplicar esses princípios, e abriram as primeiras 15 células, o que ele fez? Ele viveu, ele passou a desenvolver a igreja, o modelo de relacionamento de Deus, o modelo e o princípio de Jetro de não trabalhar sozinho, da liderança de Moisés, aquilo que Jesus fez, a igreja primitiva, o que Deus estava fazendo na história, está entendendo? E levantou 15 células, 15 líderes, 15 que disseram: eu me comprometo com o ministério da reconciliação, eu me comprometo com o chamado de Jesus, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a diferença, eu vou liderar um pequeno grupo. E eu amo por quê? Porque esse tipo de visão fez com que os membros da central não apenas assistissem, não apenas ficassem como um cliente, mas se posicionassem como um ministro, e eu fui alcançado por meio dessa visão. Eu não estaria aqui se não fosse por meio dessa visão, está entendendo? Foi num ambiente celular, foi num ambiente de uma casa, que eu conhecia Jesus, que eu entreguei a vida para Jesus, que todos os meus valores foram transformados, que minha vida mudou, a minha família mudou, Deus me deu um sentido, me deu propósito, me deu direcionamento. Eu amo essa igreja. Quando um membro entende o papel dele, entende a relevância, acontece uma revolução. E 15 células. Hoje nós somos cerca de 2.000 células. Por quê? Porque é obra de Deus. É um mover de Deus. Você está entendendo? E eu pergunto para você, qual é o nível do seu compromisso nesse mover? Qual é o nível seu de compromisso diante
dessa visão de Deus para nós. A nossa visão é ser uma igreja em células, vivendo o amor de Cristo. Por quê? Porque um discípulo de Jesus deve viver em amor. João, capítulo 13, verso 34, um novo mandamento lhes dou, disse Jesus. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Põe, por favor, Cleverson, a foto aqui da nossa visão. A imagem aqui da nossa visão e do nosso chamado de Deus. Aquilo que Deus tem dado para a Central. Essa é a nossa visão. Está escrito pequeno ali em cima. Uma igreja em células. Entenda, célula, mover de Deus. Célula, obra de Deus. Amém? Amém. Vivendo o amor de Deus. Acabei de dizer para você de João, poderia dizer de Efésios, que fala assim, vivam em amor. Nós temos que andar nesse amor uns aos outros, transformando o mundo. Deus quer operar essa transformação, e a transformação do mundo, sabe como ela acontece? O mundo só vai ser transformado se as pessoas forem transformadas, e as pessoas só serão transformadas se a natureza delas forem transformadas. Eu fui transformado, por quê? Porque entreguei a minha vida para Jesus. Agora entenda uma coisa, é através das nossas células, por meio das nossas células, que é o ambiente adequado, favorável de Deus, para nós vivermos o amor dEle. É por meio das nossas células que nós vamos penetrar nessa cidade e transformar ela. É por meio das nossas células que nós vamos cumprir a nossa missão que nada mais é a minha missão, a sua missão, a missão dos discípulos de Jesus, revelada em Mateus 28, a partir do verso 18, em Marcos 16, a partir do verso 15, e nós resumimos nessa frase que diz, levar o evangelho a todas as pessoas. Todas. Por que todas? Porque em Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E o apóstolo Pedro, ele confirma, no capítulo 3, no verso 9, dizendo que o nosso Deus não demora, como pensam alguns, Ele é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Diga assim, todos. Isso inclui, sabe quem? Eu e você. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, e Ele convoca os discípulos de Jesus para pregar o Evangelho. Eu fui alcançado por conta dessa visão, dessa missão. Está feliz de estar aqui? É porque alguém cumpriu essa missão. Todos, inclui a sua família, inclui as pessoas do seu colégio, inclui seu pai, inclui a sua mãe, e a nossa missão é levar o evangelho, a salvação de Jesus a todas as pessoas e transformá-las em discípulos de Jesus. Agora a pergunta que eu quero fazer para você refletir, reflexão agora, eu quero que você reflita. Você está comprometido com essa visão, que é uma visão de Deus? Viver em célula, uma igreja em célula, vivendo esse amor de Deus, com o propósito de transformar o mundo. Eu te pergunto, você está comprometido com essa missão? Levar o evangelho a todas as pessoas, você está comprometido com isso? Em levar o evangelho para o seu vizinho, em levar o evangelho para as pessoas da sua sala de aula, em levar o evangelho para todos da sua família? Você está comprometido em levar o evangelho para as pessoas da sua cidade, da sua nação? E não apenas pregar, mas se comprometer em levar elas a ser um discípulo. Reflita, você está comprometido com a nossa visão, e você está comprometido com a nossa missão, que é de Deus. Eu fui alcançado por isso.
E quando eu fui alcançado, sabe o que aconteceu? Eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, Ele entrou em mim. Quando Ele entrou em mim, o DNA dele entrou em mim. Quando Ele entra na minha vida e eu me comprometo com Ele, eu me torno discípulo dEle. E eu entendi que a vida que Ele tem para mim é uma vida em célula. E eu passei a valorizar a minha célula, participar da minha célula, contribuir com a minha célula, servir. E eu até me ofereci. E eu disse, deixa eu ser um líder em treinamento. Porque eu entendi que era no ambiente celular que eu iria levar o Evangelho, que eu iria discipular as pessoas para elas viverem com Jesus, se converterem verdadeiramente. O que é se converter? Mudar de direção, passar a andar com Deus e cumprir o propósito de Deus. E assim eu fiz. Por quê? Porque não tem como você dizer que você entregou a sua vida para Jesus, que é um discípulo de Jesus, e não está comprometido com a igreja dele, não está comprometido com a sua célula, não está comprometido com essa vida de levar o Evangelho às pessoas. Sabe o que eu fiz quando eu me converti? Eu preguei o Evangelho para todos da minha casa. Eu preguei o Evangelho para todos os meus primos, todas as minhas tias, todos. Eu preguei o Evangelho para aquele que me vendeu droga pela primeira vez, para aquele que me aplicou na droga. Eu preguei o Evangelho para aquele que eu apliquei na droga. Eu preguei o Evangelho para todos, todos, todos. Por quê? Porque eu entendi que esse era o meu propósito. E eu logo comecei a liderar uma célula, porque eu entendi que ali era um ambiente para isso. Eu sei que Deus quer fazer uma grande obra no Brasil. Eu sei que Deus quer fazer uma grande obra em Belo Horizonte. E para Deus operar depende do seu compromisso com essa visão, do seu compromisso com essa missão. E eu quero que você esteja seguro e convencido de o que nós estamos fazendo é obra de Deus. E Deus chama você para se comprometer. Nós não podemos nos desviar do nosso propósito. Não podemos. Deus tem algo para realizar através dessa igreja. E esta igreja não pode se transformar apenas num local de deleite e nós esquecemos do que está acontecendo lá fora. E eu gostaria agora que você assistisse um vídeo. Eu vou passar um filme aqui, um trechinho, curto. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. E que ao assistir esse vídeo, você vai avaliar o que eu te falei até aqui. Você vai avaliar a sua vida em igreja. Você vai avaliar o seu compromisso com a sua igreja. Você vai avaliar a sua vida como discípulo. Você vai avaliar o seu compromisso como discípulo. Você vai avaliar. E eu espero que você também não apenas avalie, mas você seja um sábio. E se precisar fazer alguma correção, ao assistir você já vai se alinhando diante de Deus. Amém? Então eu queria pedir a sua atenção. E antes mesmo de colocar esse vídeo, eu queria que você falasse assim: Deus fala comigo. Pode falar isso? Fala assim, junto comigo. Fala, Deus, através desse vídeo, fala comigo. Amém. Põe, por favor, apaga a luz e passa o vídeo aqui para nós, por favor. Eu vou entrar! Aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio. Câmbio, Rosemary. Aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254. Aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio.
Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou o seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados! Não, pelo amor
amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que tá acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu tô indo quente! Mamãe está indo! Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram.
Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Amém. Você vê nesse vídeo um incêndio, uma explosão, uma emergência. A guarda costeira libera uma ordem, um comando, procurando quem poderia salvar aquelas mais de 70 pessoas que foram lançadas às águas. O capitão, num determinado momento, ele pega o rádio e ele convoca, ele dá uma ordem, e ele diz: disponibilize toda a tripulação. Não é para um, não é para outro, todos devem entrar em ação. Coloque todos os botes salva-vidas para operarem. Põe os botes salva-vidas para realizar essa obra, para realizar essa operação resgate. E ele ainda diz: é urgente, imediatamente. E essa palavra, esse comando vai para um navio que tinha proporcionalmente o mesmo tanto de pessoas que precisavam ser alcançadas. 66 pessoas, 66 tripulantes, 24 botes salva-vidas, estavam a 7 minutos próximo do resgate. Ao invés de todos se levantarem, todos correrem para essa obra, para essa salvação, todos os botes salva-vidas serem lançados, 10% praticamente responde. 6 pessoas, de 24, 3 botes salva-vidas, para realizar uma obra que era necessário que todos se comprometessem. O navio, ele tinha todas as condições, era o melhor navio. O navio em que um propósito dele tinha que ser bem claro, definido, mas a maioria estava desfrutando, curtindo o conforto das dependências e se protegendo do que está do lado de fora. Hoje, nós temos a mesma realidade. Mesma realidade. Se você olha para fora, você não tem cerca de 70 pessoas se afogando. Você tem milhões, melhor, bilhões, mas na nossa cidade de Belo Horizonte, que a grande Belo Horizonte são cerca de quase já 6 milhões de pessoas, está um caos. Um caos. As pessoas estão mais do que se afogando, estão desesperadas, estão gritando por socorro. O nosso comandante, ele deu uma ordem, ele deu uma palavra de comando, ele não pediu, ele passou um rádio para você, passou um rádio para a central, passou um rádio para a sua célula, passou um rádio exclusivo, recomendado, com o seu dono, com o seu nome, e ele disse para nós, ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou aquele que tem a palavra, e ele deu uma ordem, ele disse: vão, preguem o evangelho, vão, façam discípulos, vão,
por meio das suas células. Vão! Ele deu um comando para nós, uma ordem para nós. Sabe quantas pessoas nós somos recebendo essa ordem? Já somos cerca de 10.000 pessoas recebendo essa ordem. E essa ordem não é para um exclusivo, por isso eu estou dizendo, essa palavra é para todos, porque essa ordem é para todos. É necessário que toda a tripulação responda, que todos se envolvam, porque só assim a obra vai ser feita. E Deus diz: vão, meu anseio é a salvação de todos. Vão, todos são ministros, vão. Vocês têm potencial, vão. Vocês têm uma estrutura, vão. Vocês têm recursos, vão. Vocês são milhares, são 10.000. E ali você vê claramente o mesmo princípio bíblico. Para lançar um bote é necessário pelo menos 2 pessoas. E assim Jesus diz: onde 2 ou mais se reunir no meu nome, eu estou ali. 2, vão. Sabe o que Deus tem colocado no nosso coração? Essa cidade inteira. Por quê? Porque a nossa visão não pode ser diferente da visão de Jesus. Uma visão menor que o mundo não é a visão de Deus. Uma visão que não engloba todos não é uma visão de Deus. Tem pessoas que dizem, quando escutam, pode projetar lá para nós. Tem pessoas que dizem, quando escutam 30.000 vidas e falam: mas a central quer 30.000 vidas. Deixa eu te dizer, essa pessoa não entendeu nada. Nada. 5.000 botes salva-vidas, essa pessoa não entendeu nada. Porque para o caos que está lá fora, não são 5.000 botes salva-vidas, são milhares. O que nós queremos não são 30.000 vidas, são todas. Todas, que nenhum se perca. Todos, nós queremos todos. E o que Deus deu para nós foi um alvo, para que quando a gente alcançar, Ele nos aponte uma outra direção. E essa direção, você pode ter certeza, ela engloba todos. Deus tem nos dado condições. Eu penso que hoje nós podemos ter essas 5.000 botes salva-vidas. Sabe por quê? Porque há uma urgência lá de fora. Sabe o que compromete a obra de Deus e a salvação das pessoas? Nós. Eu penso que Satanás, se ele tivesse uma visão dele, eu diria que ele está no TI. E tem um balãozinho de oxigênio que está sustentando ele. E esse balão de oxigênio, para mim, significa a falta de compromisso dos discípulos de Jesus, ou dos que acham que são discípulos de Jesus. Porque para nós, nessa tripulação, nesse barco, é impossível a gente ficar sentado assistindo. Como que nós vamos ficar olhando o que está acontecendo, curtindo o barco de prazer? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um barco de prazer, não é um navio de prazer, são botes salva-vidas em ação, são células em ação, penetrando essa cidade, conquistando as vidas. Você crê que Jesus morreu por todos? Você crê que Jesus derramou sangue pelo seu vizinho? Você crê que Jesus derramou sangue pelo seu colega da sala de aula, pelo seu colega do trabalho? Você crê que Jesus comprou ele? Então de quem ele é? Se Jesus derramou sangue por ele, de quem ele é? Ele é de Jesus. Mas Satanás tem roubado, Satanás tem usurpado, Satanás tem pegado o que não é dele. E nós queremos sim dar um soco na cara desse diabo. Nós queremos sim nos levantar para resgatar essas vidas que tem um dono. Eu quero que você chore pelo seu vizinho que está perdido lá, se afogando. Eu quero que você chore pelas pessoas da sua sala de aula. Nós podemos ver essa cidade transformada. Nós podemos ver essa visão em ação, transformando o mundo. Essa missão sendo cumprida. Para isso, o que nós precisamos? Do compromisso de toda a tripulação.
que não seja colocado 3 botes salva-vidas, que sejam colocados todos. Deus nos deu condição para colocarmos 5.000 botes salva-vidas em ação. Já nos deu. Se somos mais de 10.000 pessoas, só falta 2 a 2 se juntar e falar: vamos embora, vamos embora. Agora, entenda bem, nós não estamos querendo 30.000 pessoas, não. Esse é só um alvo, que eu creio que em nome de Jesus, antes de 2000, final de 2017, Deus já vai nos dar. Por quê? Porque Deus tem para nós muito mais do que 30.000, aquilo é um alvo. Agora, para nós alcançarmos, o que nós temos que entender? Que nós temos que nos levantar. Nós não podemos assistir o que Deus está fazendo na terra. Nós temos que parar de ler livro e começar a escrever história. Nós temos que parar de assistir o que Deus está fazendo e se posicionar como um protagonista. Ah, mas eu posso. Eu só tenho 12 anos, eu só tenho 13 anos. Pode. Com 12 anos, um rapaz me apresentou para as drogas. 12. Ele tinha 12, eu tinha 13. 12 anos. Imagina hoje, quando uma menina de 14 vira para minha esposa e diz: na minha sala todas as meninas já se beijaram, menos eu. Se beijaram na boca de outras meninas. Imagina o caos que está hoje se eu, há cerca de 15 anos atrás, fumei meu primeiro baseado, como é hoje, com 13 anos de idade, apresentado por um menino de 12. A palavra de Deus diz em 2 João, 1 João capítulo 2, verso 14: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Tendes vencido o maligno. Dá um bicudo lá nesses balão de oxigênio. Levanta comprometido para nós realizarmos a colheita da história. Está entendendo? Eu quero sim, como um líder de adolescentes, um líder de jovens, levantar os líderes adolescentes. Por quê? Porque está cheio de gente levando o povo, empurrando para dentro d'água para ser afogado. Eu falo: adolescente, usando as palavras de Rick Warren, não quero que você seja apenas uma placa apontando para o caminho de Jesus. Eu quero que você seja uma bifurcação, para quando uma pessoa tem um encontro com você, ela tem que tomar uma decisão, seguir Jesus ou não. Eu quero que você se levante com 12, com 13, com 14, com 15, com 16, com 17, com 18, com 19, com 20, com 30, com 50, com 80. Uma mensagem como essa foi pregada e uma mulher de 95 anos, ela se levanta da plateia e fala assim: pastor, eu tenho 95 anos, por que não me disseram isso antes? Eu estou aqui curtindo, eu estou aqui me protegendo, eu entendi que eu tenho que pregar o evangelho. Todos têm que se levantar, é uma comissão para nós. Chega de assistir. Diz a palavra: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muita gente afogando, mas tem poucos que se levantam e dizem: eis-me aqui. Líder, persevere, pois o que você está fazendo é obra de Deus, não é de homem. Continua firme, persevera, mantenha firme nos momentos de desânimo. Olha, caminha com os olhos fitos em Jesus, não olha para o lado não, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mantenha firme. Eu vou salvar mais um, eu vou conquistar mais um. Hoje, sabe quem entregou a vida para Jesus aqui? Aqui, hoje, aquele menino que com 12 anos me apresentou a maconha pela primeira vez. Persevera, persevera, mantenha firme. Sua família vai ser salva, seu prédio vai ser salvo, sua escola vai ser salva, sua faculdade vai ser salva. Mas para isso nós precisamos todos em ação. Por isso, líder, persevere. E você que não é líder, hoje é um chamado para você dizer: eu vou me tornar um. Aliás, eu já me levanto aqui como um. Tem gente que está esperando as coisas acontecerem. Sabe que eu me tornei um pastor? Porque antes de ser chamado a pastor, eu já tinha me posicionado como um. Hoje é dia de você responder e dizer: Senhor, estou me levantando como esse tripulante para pular lá e salvar as pessoas, para lançar meu bote salva-vidas, para fazer a diferença. Você está entendendo?
Deus está te chamando. E a obra que nós vamos realizar depende de todos, da resposta de todos. Como é que você come um boi inteiro? Um pedaço de cada vez. E assim nós vamos ver essa cidade sendo transformada, ganhando um de cada vez. Um de cada vez. Entenda, você faz parte disso. O que Deus está te chamando para fazer? Para se levantar, para arregaçar as mangas, para lançar o bote salva-vidas e para fazer uma diferença nessa cidade. Eu quero terminar lendo um versículo. E se você me permitir, nós vamos cantar mais uma música. Um versículo, aliás, 2 versículos do mesmo texto. João capítulo 9. Se você tem uma caneta, prepara para grifar. João 9, verso 4 e 5. Pastor amigo meu foi chamado pelo seu pastor presidente para uma conversa. Foi chamado para essa conversa e ele ficou quase um dia inteiro aguardando para ser atendido. A conversa, e ele na expectativa daquela conversa esperou tanto que ele falou, essa conversa, e de fato foi uma conversa revolucionadora. Mas essa conversa demorou cerca de 1 minuto. 1 minuto. E ele falou, minha vida nunca mais foi a mesma. E nessa conversa, aquele pastor presidente vira para aquele jovem pastor e fala assim, meu filho, a vida é uma só. Faça a diferença. Irmão, a vida é uma só. Uma só. Faz a diferença. Olha o que diz esse texto. Enquanto é dia, João 9,4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, é agora. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Cuidado, para você não perder a única oportunidade que você tem de fazer a diferença. Aquela era a hora de ir lá salvar, não tinha outra hora. É o momento. E o verso 5 diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você está aqui, Deus quer realizar uma obra através da sua vida. Através de uma igreja em células. E célula é obra de Deus. Onde cada um de nós se compromete como um ministro. O nosso sonho é que todos se levantem para liderar uma célula, um ambiente adequado para você viver o amor de Deus, para você pregar o evangelho, para você fazer discípulos. E é um comando do Senhor para nós lançarmos os nossos botes salva-vidas, todos os tripulantes, e nós alcançarmos, e nós fazermos a diferença, e cooperarmos com a obra de Deus na nossa cidade. Esse é um chamado para você. Líder, persevera. Você que não é um líder, Deus está te chamando para se posicionar como um líder. Dizer, eis-me aqui. Sabe qual é o apelo dessa noite? É para quem é que vai se tornar um líder. Nós queremos alcançar essa cidade inteira. Final de 2017 nós queremos sim alcançarmos 30 mil pessoas. 30 mil. Por meio de 5 mil botes salva-vidas em ação. Você se compromete com a nossa visão? Você se compromete com a nossa missão? Você se compromete com esse alvo?
Você se compromete? Queria que você ficasse de pé e aproveitasse essa música para se consagrar ao Senhor. E se você está sendo chamado para ser um líder de célula, responda ao Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui. Esse é o apelo. Você topa lançar o seu bote salva-vidas? Há um comando. O nosso general já passou o rádio. Disponibiliza toda a tripulação, todos os botes salva-vidas. Quando? Chega de desculpa, é agora, é imediatamente. Você quer? Se você está recebendo um chamado de Deus e quiser se consagrar nessa música, vem aqui. Nós vamos orar ao Senhor e vamos cantar essa música. Deus, nós oramos, Pai, e declaramos ao Senhor: não vamos viver para o nosso prazer, não vamos negligenciar o nosso propósito. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor. Nós nos colocamos à disposição para cumprirmos o propósito do Senhor para nós, como igreja. Declaramos sim a nossa visão, ser uma igreja em células, vivendo o amor de Cristo, transformando o mundo. Dizemos sim para a nossa missão, levar o Evangelho a todas as pessoas e transformá-las
em verdadeiros discípulos de Jesus. Dizemos sim, Deus, para o alvo que o Senhor nos deu, alcançarmos 30.000 vidas, sim, Senhor, queremos até mais. Dizemos sim, Senhor, para este alvo, dizemos 5.000 botes salva-vidas, células em ação, queremos até mais, Senhor. Eis-nos aqui, usa-nos, Deus, neste tempo, Pai, enquanto é dia, queremos cumprir a Tua vontade. Enquanto estamos no mundo, queremos ser a luz do mundo. Toma a nossa vida, toma, Deus, a nossa igreja, toma-nos como igreja e cumpra o Teu propósito em nós e através de nós. Eis-nos aqui, usa-nos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te use poderosamente nessa revolução e transformação da nossa cidade, estado e nação para a glória de Deus.